Se você chegou até esse vídeo é porque você está procurando um melhor editor aí para poder começar a ganhar seu dinheiro editando vídeos. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo e eu tô aqui para te mostrar 3 programas muito bons para você começar ou até se profissionalizar na área de edição de vídeo, com recursos tanto gratuitos quanto pagos. Então vamos pro vídeo. Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e vamos para cima. O primeiro programa com interface muito simples de ser usada, com recursos gratuitos e uma ferramenta excelente para poder começar a ganhar um dinheiro. E até os profissionais mais bem graduados também utilizam esse programa para poder fazer edições mais simples com recursos gratuitos ali. É o CapCut. Ele tem tanta versão dele mobile, né, que é muito bem integrado ali com o TikTok. Tem já alguns templates de vídeos prontos para poder fazer edições rápidas ali, postar nas redes sociais e tudo mais. Mas o que muita gente não sabe é que ele tem um programa ali para computador com a interface ainda assim muito bem distribuída, muito simples de usar, muito intuitivo e sem perder os recursos dele do mobile. Ele ainda continua ali com os templates, com os modelos, com os efeitos, o que adianta muito o serviço do editor. Aquelas animações mais simples com inserção de texto e tudo mais, ele já tem pronto, então você consegue inserir de uma forma mais rápida. Só que tem um problema, tanto o programa para computador quanto o programa para mobile, ele tem a versão dele gratuita e ele tem a versão dele paga. Léo, qual que é a diferença do gratuito para o pago? Muito simples, se ele é pago é porque ele tem alguns recursos a mais. E esses recursos a mais, eles fazem toda a diferença numa edição um pouco mais profissional, dentro dos limites do CapCut, obviamente. E destacando aqui alguns prós e contras do CapCut, né? A gente tem ali a interface muito bem intuitiva, a biblioteca de efeitos que eu acabei de citar aqui, né? Com os efeitos de texto, com os efeitos de transição, de vídeo. E o terceiro pró, e para mim é o principal dos prós do CapCut, as inteligências artificiais que estão atreladas ao CapCut. Principalmente a inteligência ali que faz a remoção do fundo, que ajuda muito, por exemplo, em vídeos de React, né? Que são feitos ali para redes sociais ou até para o YouTube também. E também a inteligência artificial que cuida das legendas automáticas. A legenda automática do CapCut, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores dos programas de edição de hoje, junto com o reconhecimento ali do conteúdo para poder gerar a legenda muito bem certinha de acordo com a fala. Ele tem já atrelado ali alguns efeitos de entrada de texto. Então a legenda não é simplesmente gerar a legenda, ele também já gera a legenda com as animações e tudo mais. Essa inteligência artificial dele ajuda muito quando a gente está falando de mídias sociais, beleza? Mas assim como ele tem prós, ele também tem pontos contra. Um ponto que eu destaco aqui que é um contra do CapCut é que ele tem uma certa limitação de edição. Então, se você quiser fazer uma edição um pouco mais profissional, mais robusta e tudo mais, o CapCut já não vai te atender mais. E você vai precisar de um programa ainda mais profissional para poder ter uma maior liberdade nas suas edições. Para mim, não tem algum ponto que se sobressaia sobre isso, né? Mas realmente a limitação dele atrapalha bastante para alguns trabalhos um pouco mais robustos. Elevando um pouco o nível ali do CapCut, a gente tem o DaVinci Resolve. Ele também é um programa gratuito, ele também tem os seus recursos pagos, obviamente, né? Toda empresa precisa de recursos pagos para poder sobreviver, mas o programa gratuito dele já é muito melhor do que o CapCut no quesito profissional. Você tem uma liberdade muito maior para poder fazer suas edições, você tem outras funções mais profissionais e ele é muito usado por muitos editores iniciantes que estão começando a se profissionalizar e não conhecem os recursos pagos ainda como o próximo programa que eu vou falar, mas ele resolve muito bem, que ele tem muitas funções muito boas ali. Destacando, né, os pontos positivos dele, eu vou colocar aqui as ferramentas de correção de cor, né, de colorização, e as ferramentas de tratamento e mixagem de áudio. Ele tem essas duas ferramentas muito bem elaboradas ali e sem dúvida a ferramenta de tratamento de cor, de colorização dele é uma das melhores que tem hoje. Inclusive é melhor do que o do próximo programa que eu vou falar para vocês, mas assim como ele tem esses dois pontos positivos muito surpreendentes, ele também tem os seus pontos negativos que também não são tão legais. Para começar, a interface dele é bem confusa. Se for comparar do CapCut com ele, não tem como comparar. O CapCut ela é muito amigável, ela é muito simples de mexer. A do DaVinci Resolve já é um pouco mais complexa. Para você encontrar as coisas, tem que saber onde fica, senão você vai apanhar um pouco ali do programa para poder conseguir fazer as coisas que você quer. O segundo ponto negativo dele é que ele pode apresentar algumas instabilidades ali quando o projeto ele começa a ficar muito robusto, né? Com muitos vídeos, muitos elementos, ele começa a dar umas travadinhas. E isso acontece por conta do terceiro ponto negativo dele, que ele consome muita capacidade do seu computador. Então, se você tiver aí um computador mediano,
eu já não recomendo o DaVinci Resolve porque vai travar. Então, se você não tiver um computador mais robusto, eu recomendo que você procure uma outra ferramenta para poder conseguir se adequar ao seu equipamento. E por fim, o programa que eu mais uso, os cursos que eu fiz de edição desde o início foram com ele, então eu tenho uma sincronia muito boa com o programa, né? Eu conheço muito bem as funções, conheço muito bem a interface dele, é o Adobe Premiere. É um programa super robusto, de certa forma até bem maior ali do que o DaVinci Resolve, ele é bem mais robusto. Ele não tem uma interface tão amigável como a do CapCut, mas ele tem uma interface muito mais fácil do que a do DaVinci Resolve. E um detalhe muito importante, você consegue montar a sua interface da maneira que você quiser. Todos os painéis dele são removíveis e montáveis ali do jeito que você quiser, ele parece um Lego, tornando mais amigável e ajudando no seu fluxo de trabalho. Então, se você começou em um outro programa, você consegue modificar o Adobe Premiere para poder ficar mais fácil para você. O terceiro ponto positivo aqui que eu coloco nele e que para mim faz total diferença em relação a qualquer um outro programa de edição é a total integração que ele tem com os demais programas da Creative Cloud. Então, enquanto o Premiere ele é mais um programa ali de montagem de vídeo, né, onde você coloca ali a música, organiza os seus takes e tudo mais, você tem uma integração perfeita ali, por exemplo, com After Effects, que você vai colocar efeitos literalmente no seu programa. Então, tipo, você pode fazer inserções de texto, de transições, de títulos, de animações, de motions no seu After Effects e importar diretamente pro Premiere. A mesma coisa com o Photoshop, né, com algumas imagens que você querer editar, você consegue importar diretamente o projeto para lá. Você consegue fazer alguns vetores no Illustrator e jogar diretamente também no Premiere. Então essa integração que ele tem com a Adobe é perfeita para poder usar outros recursos de outros programas específicos em determinada área e importar para ele diretamente sem demandar mais tempo, otimizando ali a sua edição. E o último ponto positivo que eu coloco aqui no Premiere é que, como ele é um programa muito mais profissional, ele tem ali uma origem para poder produzir filmes e vídeos profissionais realmente, de publicidade e tudo mais, uma coisa muito mais bem preparada e que tem tipo anos de produção, é que ele te permite fazer vídeos literalmente em qualquer formato. Você tem vários formatos aí na indústria, né, do audiovisual. Hoje nas mídias sociais você tem ali o formato vertical, HD, Full HD, 4K. No mundo do cinema você tem ali um formato um pouco mais esticado lateralmente, né? Literalmente todos esses formatos você consegue fazer com o Premiere. Com o CapCut, por exemplo, você já tem essa limitação. Ele já te entrega alguns formatos pré-definidos que você não consegue escapar deles. Agora no Premiere não, você consegue literalmente colocar lá a quantidade de pixels que você quer no seu vídeo. Então ele se adapta muito bem a essa necessidade de produzir para diversos formatos na indústria inteira do mundo do audiovisual. Só que apesar dele, para mim, ser o programa perfeito, ele ainda tem alguns defeitos. O primeiro defeito dele é que ele funciona através de um plano de assinatura. Então, mensalmente ou então anualmente, você tem que pagar para a Adobe para poder utilizar o Premiere. Não só o Premiere, como toda a Creative Cloud. Isso, para mim, não é literalmente um contra, porque é com esse dinheiro que eles conseguem investir cada vez mais ali no programa, fazendo cada vez mais atualizações. E o segundo ponto aqui é um contra, mas se você está querendo trabalhar profissionalmente, não deveria ser um contra, porque você precisa estar preparado para isso. Como ele é um programa profissional, como você já passou pela etapa de procurar um programa gratuito, como você está pagando uma mensalidade ali para poder usar o programa, o mínimo que se espera é você ter um bom computador para poder operar com aquele programa. O contra aqui que eu coloco é o quê? É você precisar ter uma máquina boa. Obviamente, como eu destaquei, o DaVinci Resolve ele usa muita máquina. Ele precisa de um computador mega robusto. Enquanto isso, o Premiere, apesar de ele precisar de um computador mega robusto, ele consegue trabalhar muito bem com computadores de baixa performance também. Enquanto você tem ali, por exemplo, alguns vídeos travando no DaVinci Resolve, você pode, por exemplo, usar o recurso de um proxy para poder reduzir a qualidade do vídeo ali durante a edição apenas, para você conseguir editar com a fluidez muito boa, e quando ele for exportar o vídeo, ele exporta o vídeo ali na sua qualidade máxima. Então, apesar dele ser um contra, não é completamente um contra, entende? Porque você precisa ter uma máquina para trabalhar. Se é trabalho, você precisa investir no seu próprio trabalho. E para investir no seu próprio trabalho, você precisa começar por um bom computador para poder conseguir fazer as suas edições. Esses são os 3 principais programas que eu vejo hoje em 2025 que são os melhores para poder se usar desde o início até se profissionalizar de fato e começar a ganhar muito dinheiro usando a edição de vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com todo mundo, já comenta aqui se gostou, se tem alguma dúvida, algum outro programa que você gosta.
DaVinci, o Filmora, o Vegas, sei lá, comenta aí o que você achou, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.